Estamos concluindo hoje a fase de tomada de depoimentos nesta CPI. Foram 6 meses de trabalhos intensos, muitos embates e, ao meu sentir, o emprego de tempo com questões absolutamente inconclusivas. De qualquer forma, temos sido surpreendidos a cada dia com notícias de conclusão do relatório, com mais e mais imputações de crimes, inclusive com referência ao presidente da República, que não pode ser investigado no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito. Quero lamentar mais uma vez que esta CPI não considerou a necessidade de uma investigação mais profunda em relação ao emprego dos recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia. Se estávamos querendo realmente descobrir por que o Brasil teve mais mortes e se teria sido possível ou não reduzir esse número, teríamos que ter investigado a gestão dos recursos. Se houve ou não eficiência no emprego dos bilhões de reais que foram destinados para prevenir, ou seja, evitar contaminações, e também para tratar os pacientes da Covid-19. Não foram poucos os pacientes que morreram por falta de UTI em estados e municípios para os quais foram destinados equipamentos e recursos para alocação de leitos de UTIs. Muitos morreram por falta de um respirador. Quando um grande volume de recursos foi destinado para a compra de respiradores. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas? A CPI, infelizmente, não se aprofundou na investigação desta realidade vivida em todo o país. Uma investigação superficial e seletiva, que elege temas simplesmente com o foco de atingir a imagem do presidente, que expressou a opinião pessoal dele sobre um medicamento ou outro. No caso, a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, enquanto sabemos que dezenas de fármacos foram administrados aos pacientes em todo o Brasil, todos também sem previsão de eficácia em bula. E vou repetir aqui o que disse antes. Não recomendo o medicamento A ou B. Isso está dentro da prerrogativa do médico dizer o que o paciente tem que fazer, tem que adotar. E nisso está a confiança, que é um elemento central na relação entre médico e paciente. Autonomia do médico, confiança do paciente. E que os pais da ciência estão tentando acabar com essa relação, colocando doutores contra doutores. Isso não faz bem à medicina, isso não faz bem a quem cuida daqueles que mais precisam. Tivemos também muitas mortes pela política do fique em casa. Mas isso não foi investigado no âmbito desta CPI. Será que esses gestores tomaram essas medidas com a intenção de matar alguém? Porque o contrário aqui é alardeado. Não, esses médicos que prescreveram, esses médicos que receitaram, são cúmplices de morte. Outros vão além, para dizer que são homicidas. Os pontos do relatório que têm sido vazados, que a imprensa já conhece, senador Girão, e que nós, que estamos nessa CPI, não conhecemos, demonstram conclusões absurdas, como é o caso de considerar o presidente como autor de genocídio. A própria imprensa nacional, está repercutindo hoje esse absurdo, mas que infelizmente está na linha das falas do relator, que já comparou essa CPI com o Tribunal de Nuremberg. Não é novidade, portanto, que se fale em genocídio, já que foi em Nuremberg que, pela primeira vez, foi citada a palavra genocídio.
O uso de expressões fortes, sem lastro algum em prova e despida de qualquer razoabilidade, é o que tem marcado o trabalho que se anuncia como conclusão desta CPI. O que lamentamos profundamente. Então, senhor presidente, minha fala hoje, na conclusão dos trabalhos de investigação, é para fazer esses registros, ressaltando finalmente que, apesar de toda essa conclusão negativa dos trabalhos da CPI, o que de positivo o Brasil pôde assistir foi a demonstração de probidade do governo na aplicação dos recursos. Não se demonstrou um indício sequer de corrupção. O que muito se falou aqui em maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro não envolveu o pagamento de R$1, nem R$1. Tudo isso serve para demonstrar para todo o país que temos um governo federal sério que não desvia recursos. Um governo onde o sistema de controle interno funciona, mesmo diante das tentativas externas de aproveitamento da crise para ganhar dinheiro. E houve, sim, tentativas externas de aproveitar o momento para ganhar dinheiro, mas não prosperaram. Frustraram os planos destes e frustraram também as narrativas acusatórias de outros, inclusive aqui. No mais, senhor presidente, eu quero usar desse tempo que me resta para fazer um registro de agradecimento. Agradecer Vossa Excelência, presidente desta CPI, e todos os demais colegas senadores e senadoras, assim como todos os servidores do Senado Federal que atuaram juntamente conosco nesta CPI. Mas um agradecimento muito especial ao povo brasileiro que demonstrou grande interesse em acompanhar os trabalhos desta casa, o Senado Federal.